Boa noite, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Mais uma vez estou aqui passando para vos trazer uma palavra ao coração de cada um. Hoje, como uma quarta-feira de libertação, não teve como nós estar no templo, então eu estou trazendo essa palavra ao coração de cada um dos nossos irmãos. E o tema hoje é a minha família no altar. No texto base, Josué 24, 14 e 15. Vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor. Vivemos dias em que a família está sendo atacada. Valores invertidos, lares destruídos, falta de comunhão e ausência de Deus. É o que está acontecendo hoje. Mas Deus está levantando uma geração como Josué que declara, uma geração como Josué que declara: colocar a família no altar não é apenas falar, é viver, decidir e sacrificar. Família no altar. Hoje vamos aprender, versículo por versículo, como colocar a família no altar de Deus. Gostaria que prestasse bem atenção nesta palavra, porque esta palavra pode te edificar. Primeiro, uma família no altar tem temor a Deus. Esse é um dos primeiros passos e primeiro princípio, temor a Deus. No versículo 14, na parte A, diz o texto: agora, pois, temei ao Senhor. Primeiro ponto, temer a Deus. É um ponto importante, porque quando nós explicamos o que é temer a Deus, não é ter medo, é respeito e reverência e obediência. Quando nós colocamos o respeito, a obediência, aí nós somos verdadeiramente agraciados. Então o problema de muitas famílias é a falta de temor de Deus. Perdeu o respeito, perdeu o temor, perdeu o amor. Essa família, com certeza, ela não está contribuindo para que a presença de Deus possa permanecer. Aqui eu faço uma aplicação em 3 pontos. Primeiro, quando não há temor, há desrespeito. Quando não há temor, há desrespeito, com evidência. Segundo, há desobediência, há destruição espiritual por falta de temor a Deus. Uma família no altar começa pelo temor ao Senhor dentro de casa. O que é temer a Deus? Não é ter medo, é ter respeito por aquilo que é de Deus, por tudo que é de Deus. Então a casa pode ter luxo, você pode ter luxo, mas sem Deus vira um campo de guerra. Aonde a presença de Deus não está, tem guerra espiritual travada, isso é óbvio. Então precisamos buscar a presença de Deus
De que maneira nós buscamos a presença de Deus? Através da oração, do jejum e da palavra. Uma vida constante diante de Deus, respeitando e se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Segundo ponto, uma família no altar serve com integridade. A família no altar de Deus, ela é íntegra. A fidelidade, na parte B do versículo 14, diz assim: servi-o com sinceridade e com verdade. Olha um segundo ponto, servir a Deus com sinceridade e com verdade. A receita que Josué está dando. Ser temente a Deus. Eu explico. 2 pontos. Deus não quer aparência de ninguém. Deus quer verdade. A partir do momento que você é verdadeiro, é isso que cativa a presença do Senhor. E segundo ponto, integridade é ser o mesmo dentro e fora da igreja. Nós não podemos na igreja ser um, em casa ser outro e fora ser uma terceira pessoa. Por onde nós passamos, nós somos a mesma pessoa. E aqui nós entendemos que filhos aprendem mais pelo exemplo do que por palavras. A partir do momento que você é exemplo em casa, na família, não precisa nem de citar nenhuma palavra, porque o seu testemunho, que começa em casa, cativa a família. E se não haver testemunho, não há família no altar de Deus. Então, uma família no altar vive o evangelho do dia a dia. Ele não muda. Veja a ilustração aqui para nós entender. Presta atenção. Filhos são espelho dos pais. Refletem aquilo que vem. Aquilo que o pai é, o que o filho vai ser. Então nós precisamos de termos esse cuidado. Terceiro ponto. Uma família no altar remove os ídolos. Tem muitos irmãos que é idólatra. Precisa abandonar os ídolos de casa. No versículo 14, a parte C, vai dizer: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Deitar fora. Vou explicar. Ídolo não são só imagens. Ídolo é vício, dinheiro, orgulho, redes sociais, pessoas acima de Deus, que querem estar acima de Deus. Aqui eu faço uma aplicação para você entender melhor, meu irmão. Tudo que ocupa o lugar de Deus precisa sair da tua vida, do teu ministério, da tua família, principalmente da tua vida espiritual. Tudo que ocupa o lugar de Deus tem que ser banido. Não dá para servir a Deus e aos ídolos. O
que acontece? Quando você deixa de servir a Deus para servir a ídolos, como vícios, pecados cometido todos os dias, você sabe que o pecado ele corrói como gangrena. Então precisa de ter o cuidado. E então não dá para viver ou para servir a Deus e aos ídolos. Ou você serve a Deus com sinceridade e integridade, ou você serve aos seus ídolos, dos seus antepassados, dos seus pais, que eram idólatras, perderam a visão espiritual. Então, família no altar é família limpa espiritualmente, que serve a Deus de verdade, que abandona as coisas que envolve a sua vida espiritual, que impede a sua comunhão com Deus. Aqui tem uma palavra forte para nós entender. Antes de Deus mudar a família, Ele limpa o altar. Deus não vai mudar a família com o altar sujo, de espécie alguma. Tem que haver mudança primeiramente no altar. Como é que está o teu altar? O coração, as suas atitudes, suas decisões. A quem você está idolatrando? Ao dinheiro, à fama, à casa, ao carro, à mulher, filhos? Não. Se estiver enquadrado nesse grupo que eu acabei de falar, a sua família não está no altar de Deus. Precisa consertar o altar que está quebrado. Quarto ponto. Uma família no altar faz escolhas espirituais. Toda família no altar, suas escolhas são espirituais. Não se envolve com aquilo que entristece o coração de Deus, que entristece o Espírito Santo. No versículo 15, na parte A do versículo, diz assim, ó: escolhei hoje a quem sirvais. Você tem que escolher ou a ídolos ou a Deus. Eu vou explicar. Servir a Deus é uma decisão, não um sentimento. Ou você decide a servir a Deus, ou você decide a servir aos seus ídolos. A bebida, as drogas, o cigarro, a prostituição, a mentira. Você tem que fazer uma escolha. Segundo ponto, a escolha precisa ser diária, não é só uma vez. Todo dia você tem que resistir ao pecado, à idolatria, à manifestação da velha natureza, da carne. Tem que cair fora dela mesmo. Escolher aqui é ter uma vida de oração, mesmo sem vontade. Dobra os teus joelhos e cai na oração, que com certeza vai haver libertação. Libertação. Aonde tem oração, tem presença de Deus. Aonde tem oração, tem a atuação do Espírito Santo. Segundo ponto é perdoar. O coração cheio de mágoa, rancor, ressentimento, ódio.
desejo de vingança, é coisas que precisa ser retirada do coração, do interior, que são ídolos que estão guardados, estão ali te fazendo mal todo dia. E terceiro ponto é buscar a Deus. Se não haver busca de Deus, não tem como se libertar, vai viver no cativeiro. Babilônia está aí, existe, e precisa de ser liberto para que Deus possa agir na vida de cada um. Viver em santidade é um dos passos, ter vida de santificação. Não deixar as impurezas tomar o coração, tomar a mente. Porque a boca não é o problema é o que está no coração. A família que não decide por Deus, automaticamente se afasta dele. Se você não tem uma decisão de buscar a Deus, de ter Deus na tua vida, com certeza você se afasta dele, se já não se afastou. E segundo ponto é, uma família no altar tem um líder espiritual. Uma família no altar tem um líder espiritual. Olha a parte B do verso 15. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como é que você está como líder do teu lar, da tua família? Como é que você tem liderado a tua casa? Como é que você tem liderado a tua família, esposa, filhos? Como é que está a tua liderança? Olha o que a palavra diz. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O líder é aquele que ensina os caminhos de Deus, que ora com a família, que busca a presença de Deus. Esse é o líder que Deus se agrada. Eu vou explicar. Primeiro ponto, Josué se posiciona como líder espiritual do lar. Líder espiritual do lar. Então ele lidera a família. A família está no seu comando. Ele é o pastor da casa. E nós precisamos aprender isso, a ser um bom líder familiar, um bom líder em casa. Porque se você não é um bom líder em casa, você sempre vai ser um mau líder por onde você passar. Porque você não está vivendo o que prega. Você não vive o que ensina. E se você não vive o que prega e não vive o que ensina, você é um hipócrita, é um falso. Então não funciona. Segundo, toda família precisa de alguém que tome a frente. Quem que toma a frente? É o líder. É o pastor da casa. O pastor das ovelhas locais. É ele que lidera. Ele que toma as decisões. Aqui eu faço uma aplicação. Pais precisam assumir o altar da casa. O pai que não assume o altar da casa, ele está fora dos princípios. Se ele não lidera a casa, qualquer um pode chegar e liderar. As portas estão abertas para qualquer um chegar e entrar. Quem é esse qualquer um? É aquele que não respeita a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, sua vida familiar. Ele entra sem pedir licença. Satanás entra sem pedir favor, sem pedir licença. Ele entra, ele arromba, ele destrói. Por quê? Porque não há liderança. Não há punho forte como líder, como pastor local da casa, da família. Segundo ponto, se ninguém lidera, como eu disse, o inimigo assume a liderança do lar, a liderança da família. Precisa ter esse cuidado. E terceiro, Deus procura alguém que diga: começa
por mim. Você pode dizer essa palavra? Começa por mim a ser o líder oficial da casa, da família, liderar os filhos, liderar a esposa, liderar tudo, com ordem, com decência, com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum. É isso que Deus está procurando. 6, para nós chegar ao final. Uma família no altar decide servir ao Senhor. É o que Josué disse no verso 15, parte C. Serviremos ao Senhor. Ele não serve deuses estranhos. Serviremos ao Senhor. Não é uma opção, é uma decisão firme que você tem que tomar, servir a Deus. Não é só Josué, é uma decisão firme de todos nós. De todos nós. Não é só Josué, é toda a casa. Toda a casa. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu explico. A salvação começa individualmente, mas alcança a família. A salvação começa individualmente, mas ela alcança a família. Você é salvo, então você lidera a casa, prega, ensina a palavra de Deus, toda a tua família será salva. Por quê? Porque você é um bom líder. Deus quer restaurar casamento, filhos e relacionamento familiar que foram destruídos pelo maligno, pelo diabo. E Deus quer restaurar. Quando um decide de verdade, Deus começa a agir no todo. No todo. Quando um começa de verdade, Deus age no todo. Olha que aplicação prática é essa aqui, para nós encerrar. Faça um altar na sua casa. Um altar de quê? De oração em família. Primeiro ponto. Segundo ponto. Leia a Bíblia juntos. Terceiro ponto. Declare bênçãos sobre seus filhos. Quarto ponto. Corte tudo que afasta de Deus. E quinto, seja exemplo dentro de casa. Você vai ter uma vida espiritual com a família totalmente diferente. Alerta espiritual. Famílias que não estão no altar vivem em conflito, não têm direção, são alvos fáceis do inimigo. Ou a família está no altar de Deus, ou estão sendo consumida pelo mundo. É isso. Aqui eu faço um convite, um apelo especial. Hoje Deus está chamando pais, mães e filhos. Para quê? Para fazerem a mesma declaração de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Esta palavra que vos trago nessa noite ao coração de cada um de vós. Senhor Deus, hoje colocamos a nossa família no teu altar. Perdoa nossos erros, nossas falhas e nossa falta de temor. Restaura os lares, une os corações, quebra toda obra do inimigo sobre as famílias aqui presentes. Levanta pais, mães e filhos comprometidos contigo. E que a partir de hoje possamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Esta palavra que vos trago essa noite, e que Deus abençoe
Tenha uma boa noite na paz gloriosa do Senhor Jesus. Até sexta-feira, permitindo Deus, em nome do Senhor Jesus.